Oi, gente, tudo bem? Bom, vamos para a segunda live aqui do Instagram, né? Primeiro eu queria agradecer a Tarsila, né, que foi a primeira a fazer essa live. Tarsila, um beijo pra você, eu sei que você vai assistir, obrigada. E hoje nossa convidada está com uma maquiagem maravilhosa, que é a dona Carmen. Carmen Lúcia Baus. Ó, ela já entrou aqui, que linda. Nossa, peraí, deixa eu só aceitar. A gente já fez. Nossa tecnologia, se Deus quiser, vai funcionar. Está gata, hein? Está gata. Vamos ver. Olá! Ó, eu tô falando pro pessoal que você tá gata. Tá gata com Tá. a maquiagem. Eu aqui, ó, com essa cara limpa. Faltam uns pelos. Aliás, eu perdi todos os pelos, não tem mais nada. Ah, mas tá bom. Tá bom, não? Tá bom. Bom, E vamos aí, lá, gente. Vocês pessoal, sabem tudo que já bem? a live do Boa Instagram, tarde. vocês sabem que já me cortam, né? Então, enfim, então vamos começar. Gente, oi, tá? Oi, tudo bem? Vão entrando, vão ficando aqui. Lembrando que a live vai ficar salva, tá? Tanto aqui no Instagram como lá no YouTube. Então, a hora que vocês quiserem ver, fiquem à vontade. Lembrando também que a Carmen, a dona Carmen, eu sempre encho muito o saco dela, então tem vídeo lá no meu canal dela, tem vários vídeos dela contando como que ela descobriu, de outras questões também, da síndrome, né? Enfim, gente, tem bastante vídeo lá. Então, que vocês puderem, pode ir lá olhar. Enfim, vamos lá, Carmen. Estou feliz que você aceitou falar aqui com a minha pessoinha, como sempre, Ah, né? imagino. É um prazer poder passar mais informações para as pessoas, porque depois do Isso que é a gente passa isso quase que sozinha, né? A exatamente. gente tem a obrigação de falar com as pessoas, de contar, de ajudar de alguma forma, né? Exatamente. Então, Carmen, como que você descobriu que você estava com tumor na parótida? Olha, eu descobri por acaso. Eu estava passeando. Eu sou uma pessoa que faz foto de aves, né? Eu sou passarinheira, né? Quem me vê aqui agora assim não me imagina assim, com roupa de mato, galocha, bota, repelente para tudo quanto é lado, chapéu, aba larga, essas coisas, né? Mas eu sou passarinheira. Eu sou Uhum. passarinheira já desde 2011, né? Mais fervorosamente depois que me aposentei. E Bah. em agosto de 2017, junto com alguns amigos. E Uhum. eu caí, eu tive um tombo, eu bati minha cabeça, era assim uma pousada que tinha uns degraus na cama, e eu levantei de manhã, me desvencilhei do mosquiteiro, esqueci o degrau, e fui, bati muito forte com a minha cabeça aqui, eu Uhum. perdi os sentidos, né? Eu lembro que eu fiquei depois até com a visão que não convergia direito, as coisas ficavam duplicadas, triplicadas para mim, assim, por um bom tempo. Só que como estava longe de hospital, a gente estava algumas horas de chão para chegar em Palmas. Só no final da noitinha, assim, ao anoitecer, a gente chegou em Palmas. Isso tinha sido de manhã. E eu fui para uma emergência e foi feita uma tomografia. E nessa tomografia, em relação ao tombo, o médico da emergência falou que estava tudo bem. A tomografia já apareceu o tumor todinho, não Uhum. relatado, porque o que foi pesquisado naquela tomografia foi meu tombo. Eu tinha batido. A queda tinha sido, e eu bati aqui, então, tipo, como a causa daquela tomografia era outra, né, o radiologista não se ateve a outros detalhes de pescoço, né, mas a imagem aparecia todinha, eu só descobri isso 7 meses depois, que havia um Mas tumor você já não sentia. naquela imagem de agosto de 2017. Mas apareceram algumas alterações cerebrais que Ah, o médico de emergência falou, ó, não tem nada a ver com o tombo, e não é nada urgente, mas eu sugiro que você vá a um médico, um cardiologista e também um neurologista para ver o que são essas alterações. Mas eu uhum. voltei, como ele disse que aquilo não era urgente, vim para casa, tem meu marido, olha, tu tem que procurar o cardiologista. Olha, de tanto ele buzinar meu ouvido, eu fui no cardiologista. E me virou do lado da vez, não encontrou nada errado comigo. Aí me sugeriu a procurar um neurologista. E o neurologista pediu uma ultrassonografia, não, uma ressonância magnética de crânio. E nessa ressonância é que apareceu o tumor assim, todinho ele num relato em separado.
foi 5 de fevereiro de 2018. Eu não esqueço disso, porque seria aniversário do meu pai nesse dia. E eu fiquei assim com aquela pulga atrás da orelha, porque logo que acabou o exame, o técnico veio falar comigo e perguntou, por acaso você não engasga? Aí eu falei para ele, eu não engasgo, eu entalo. Eu me afogo, eu não posso comer nada sem tomar água junto, sem tomar líquido, sem nada. Aí eu olhei assim pra ele, tem alguma coisa errada comigo, né? Ele tentou desconversar, porque não cabia a ele me dar nenhuma notícia ali, né? Aí eu aguardei por 3 dias esse exame. E aí quando chegou numa folha relatada em separado, aquele tumor misto, meu Deus, eu fiquei assim, caiu o chão pra mim, né? Porque eu tinha tido um câncer de mama em outubro de 2016 e fiz a cirurgia, dele está tudo bem. E eu achei que aquilo era metástase. Eu disse, pô, agora voltou essa coisa pra mim, voltou num lugar, sabe o desespero? Caiu no chão, não sabia o que fazer. E assim eu tenho hoje muito a agradecer a amigos que me ajudaram, me apoiaram no que fazer, no quem procurar. Eu peguei aqueles resultados dos exames, era época de carnaval. Eu mandei para uma amiga minha de São Paulo, a Viviane de Lutia, que o marido dela é médico. Eu disse, Viviane, mostra para o Dr. Nelson isso, porque eu não sei o que fazer, não sei que médico procurar, o que, né? Uma coisa é você pegar o negócio e saber que médico procurar. Se você tem um problema no pé, você vai direto no ortopedista. Mas uma coisa numa glândula salivar, eu dizia assim, ó, no espaço parafaríngeo. Meu Deus, eu não sabia nem que eu tinha parótida, quanto mais que tinha um espaço parafaríngeo. Quem que sabe dessas coisas, né? Exatamente. E aí ele me disse, não, tem que ser um cirurgião de cabeça e pescoço. Graças a Deus eu logo fui indicada para procurar a especialidade, né? Você não procura um cirurgião de cabeça e pescoço quando você tem um problema. Você procura primeiro um cirurgião geral, procura outros especializados. Não imagina que você tem um problema na cabeça ou no pescoço. Não tem ideia disso. É difícil, a gente é leigo para isso, né? Enfim, foi assim que eu Exatamente. descobri o meu tumor e graças a esses amigos de São Paulo, eles me indicaram um amigo deles. Eu, na verdade, procurei 3 cirurgiões de cabeça e pescoço. Quando eu fiz a consulta com esse amigo deles, eu já tinha ido em outros 2. E quando vi que a coisa era muito complicada, a minha opção pelo cirurgião foi pela experiência dele. Ele tinha 43 anos de experiência em cirurgia de cabeça e pescoço. Ele é uma pessoa muito conhecida no Brasil, acho que não cabe aqui ficar citando nomes, né? Mas assim, graças a Deus eu encontrei a pessoa que salvou minha vida, né? E Amém, hoje né? você olha para o meu rosto, acho que não tem nenhuma deformidade, pelo menos eu não procuro isso. Não, No não começo, logo tem. depois da cirurgia, era aquela coisa de sorrir assim, de não poder abrir a boca. Mas a cirurgia foi muito bem feita, ela foi assim, não sei se dá para ver, mas praticamente Dá. nada, né? Foi assim, graças a Deus eu parei na mão certa, numa pessoa muito experiente e que sabia o que fazia. E a escolha do cirurgião, eu digo para todas as pessoas que vão fazer a cirurgia, tem que ser aquela empatia, aquela confiança que você precisa ter. E quando eu comecei a mostrar meus laudos para esse médico, para esse cirurgião, eu percebi que ele já estava preparando a minha cirurgia. Porque ele deu atenção, ele procurou, ele já foi para o computador, já foi relatando as coisas, né? Eu ainda até cheguei em casa e falei, meu Deus, acho que ele já está preparando a minha cirurgia sem nem saber se eu vou fazer com ele, né? Mas assim, bate quando você olha para a pessoa e você sente a segurança que você tem que Sim. fazer, e é ele que vai fazer para você. E que vai salvar a tua vida, né? Porque eu juro para você que eu pensei que ia morrer, porque não era um tumorzinho desse tamanho, não era assim de 1,6 milímetros, não era era enorme, gente. Eu tinha um limão entalado aqui dentro, né? Então, isso fazia com que realmente a alimentação não passava com fluidez, era difícil para mim. E eu até gostaria assim, um pouco mais de falar sobre os sintomas de tudo que eu tinha antes, porque eu acho que para prevenir, o mais importante é saber o que você está sentindo, para você poder dizer para um médico, embora eu tenha dito, eu não tive a atenção que merecia. Então, assim, ó, quem assistiu esse vídeo, que está assistindo agora, que é médico, que é da área médica, ou que é amigo de alguém que tem algum sintoma, ou se a própria pessoa tem, presta atenção nos sintomas que você tem. Eu até relatei aqui em separado para eu falar de alguns deles,
Uma coisa que eu tinha muito era a apneia noturna. Meu Deus, como é que eu vou dizer? Eu acordava que eu tinha que sentar na cama para poder respirar. Porque era justamente quando eu deitava do lado do tumor, sem saber da existência dele, lógico, aquilo me sufocava, me faltava a respiração. Literalmente eu me sentia sem ar. E eu sentava na cama assim, para voltar a respirar. Isso estava acontecendo muito frequentemente. Eu tinha também, assim, essa coisa de engasgar. Realmente, gente, não era assim, ó, engasgar. Era entalar a comida. Olha, teve vezes que eu estava assim, almoçando sozinha e esquecia de pegar meu copo d'água. E quando via o troço entalável, eu tinha que ir ali pro tanque, né? Que achava que aquilo ia voltar tudo e me sentia até sem ar, assim. Aconteceu algumas vezes isso em restaurante, que eu tive que pedir ajuda. Inclusive, uma vez eu me lembro que eu estava almoçando numa praça de alimentação com meu marido e meu filho, e eles ficaram me olhando, não é possível isso, né? As pessoas que estão ao nosso redor, às vezes, não prestam atenção no que está acontecendo, né? E eu já me sentia sempre muito sufocada nessas caminhadas de trilhas e tudo. Em outubro de 2017, eu subi 2 vezes a Serra do Divisor para fazer uma fotografia de uma ave. Vocês não têm ideia do que eu sofri para subir aquilo. Me faltava ar, eu me sentia sufocada, faltava oxigenação, me faltava, né? Então tinha pessoas com mais idade que eu subindo Belo Formoso, que não era uma subidinha, né? Porque era a Serra do Divisor, né? E eu me senti muito sufocada e suava demais, 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 assim, pingava, né? Porque realmente aquilo era difícil para mim. Isso, com certeza, hoje não seria mais a mesma coisa. Realmente, hoje, caminhar na mata, para mim, eu respiro. Eu me lembro que a primeira vez que eu voltei para a mata, depois da cirurgia, eu chorei no meio da floresta, porque, ai, eu tô respirando isso. E antes a mata me sufocava, né? Eu estava junto com a Esther Ramírez e o Marcos Holanda em Maceió, e a gente foi para uma mata onde eu queria fazer a choquinha da Lagoas, que eu não consegui fotografar, porque acho que aquele dia eu estava tão emocionada com a minha primeira pisada na mata, meses depois da cirurgia, que para mim, assim, era, meu Deus, respirar tranquilamente era muito diferente para mim. Então, essa coisa da pessoa se sentir sufocada, de se sentir engasgada, de entalar com comida, não custa nada ir para um médico. Já vai direto no cirurgião de cabeça e pescoço para ele analisar, né? Se puder, né? Às vezes a pessoa não tem a especialidade na mão, vai no outro, mas mesmo assim, olha, eu quero fazer pelo menos um ultrassom para ver se está tudo bem. Um exame simples para fazer, nem é tão caro assim. E falo disso, gente, não é uma coisa que estava acontecendo 1 mês, 2 meses. Isso estava acontecendo há mais de 12 anos. O tumor de parótida, quando ele é um adenoma pleomórfico, ele cresce muito lentamente. Por alto, pelo tamanho dele, que ele estava quase com 5 centímetros, o cirurgião sugere que ele estaria crescendo há quase 20 anos em mim. Vou falar primeiro de outros sintomas, porque depois nós vamos falar sobre isso. E também, assim, eu tinha tonturas. De repente, me dava uma coisa como uma síncope. Ai, eu precisava me segurar. Eu lembro que um dia eu estava no trabalho, na época que eu trabalhava, não quer dizer que hoje eu não trabalho. Meu Deus, nessa pandemia eu estou trabalhando tanto em casa, vocês não têm ideia. E aí eu tinha que me segurar, assim, né? De repente eu tinha que pôr um apoio porque eu via que eu ia cair. E eu comecei a ter muitas dessas tonturas. Eu procurei otorrino. O otorrino me diagnosticou com labirintite. Eu tomei remédio para labirintite por mais de 3 anos, nos últimos 3 anos. Pergunta para mim se eu tenho alguma tonturinha depois da cirurgia. Zero. A causa da tontura era outra, era o meu tumor e eu não sabia da existência dele. Então, se as pessoas têm muita tontura, aquilo deve ser labirintite, gente. Não está certo isso. Não dá para a gente acreditar num diagnóstico que diz deve ser. É bem provável que seja labirintite. Tinha sintomas mas existem outras causas que podem dar tontura. No meu caso, era o meu tumor. Exatamente. Tinha também... E aí... Pode falar. Pode falar. Não, e aí, depois que você... É que assim, eu gosto sempre de frisar isso, porque assim, tem algumas pessoas que têm sintomas muito semelhantes, outras parecidos, mas tem gente que tem sintoma muito atípico, né? Muito pessoal de cada organismo, né? E o seu, do engasgar, assim, é porque estava bem no espaço parafaríngeo, e é muito difícil, né? A pessoa... Ele estava no lobo profundo.
sabia o que era lobo. Para mim, o lobo era um animal. De repente, eu estava com uma coisa no meu lobo, eu tinha um monstro dentro de mim, né? Sabia, né? E sabia que tinha lobo profundo, que tinha parote, não sabia nem onde isso ficava, né? Aí outro Exatamente. sintoma que tinha, assim, que aparecia, né? Porque eu não tinha nenhuma alteração externa que chamasse atenção, pelo menos. Hoje eu verifico algumas fotos antigas de 2010, 2008, que foram feitas mais próximas, eu percebo que havia uma elevação maior nesse lado da face, no lado esquerdo, e que não, tipo, não chamava atenção porque não era uma bolinha, era só um pouquinho mais gordinho desse lado, né? Mas eu Uhum. tinha, assim, uma saliência na amígdala, na região, como é que dizia o meu cirurgião, na loja amidalina, né? No lado esquerdo, que, digamos assim, como uma bola de gude maior. E quando eu tinha amidalite, e eu, por muito tempo, eu tinha muitas, aquilo me sufocava mais ainda, só que aquela bolinha não sumia dali, né? Então, assim, você que é dentista, que é médico, que percebe uma alteração na vida da pessoa sem ela estar com razões para estar com uma inflamação, não custa nada pedir um ultrassom para ver o que é isso, né? Na verdade, era um músculo que o tumor estava empurrando já fazia anos, né? E eu procurei ajuda, porque aquilo me incomodava. E eu tive a resposta de 4 otorrinos, não cabe aqui citar nomes, que disseram que eu tinha amígdala crescida, né? Então, não era uma amígdala crescida, era crescida porque tinha algo empurrando. Ela não cresceu à Tinha alguma toa. coisa No aí, entanto né? que hoje, se eu fosse abrir a boca aqui, vocês iam ver a loja amidalina mais linda do mundo. Tudo simétrico. Então, assim, quando há uma assimetria na garganta, alguma coisa pode estar errada, né? E Exatamente. vale a pena procurar. E outra coisa que Exatamente. também eu sentia, eu tinha um tipo de um repuxo, alguma coisa que me repuxava aqui nessa Eu região, também tive isso. né? Tu também tinha? Né? Isso me repuxava Nossa. desde aqui de baixo. Como eu tinha feito uma cirurgia para tirar tumor de mama, isso da mama é outra situação, um dia a gente até pode falar disso, mas eu já tive 3 cirurgias de mama. Eu tive a primeira cirurgia bilateral em 2008, e em 2010 somente na mama esquerda. E depois dessa cirurgia da mama esquerda, eu comecei a sentir mais aquilo. E eu comentei com o meu cirurgião, eu disse, olha, tem uma coisa que me repuxa aqui, né? Ele disse, não, como a gente mexe ali dentro, ficam terminações nervosas. Eu não tenho mais esse repuxo depois da cirurgia da parótida. Aquilo me repuxava muito, né? E assim, são várias situações que foram diferentes do normal e que ninguém, nem eu e nem médico, prestaram atenção o suficiente. Então, para mim, assim, o que eu tenho a dizer para as pessoas, presta atenção nos sintomas diferentes que se tem. Eu diria Sim. assim, para médicos, dentistas, que vissem a pessoa ou com uma alteração na garganta, ou com uma alteração na face, ou com dificuldade para engolir, alguma coisa está errada. Não, não é normal, não era normal para uma pessoa como eu, que na época tinha lá meus 40 anos, hoje eu tenho 56, reclamar que eu engasgava, né? E não era uma coisa pouca, era sufoco mesmo. Eu tinha que tomar líquido. Eu me lembro que uma vez conversei com o médico, olha, eu não consigo comer nada sem tomar água junto. E ele me disse, bom, consegue engolir tomando água? Assim, então continua fazendo isso. E eu continuei fazendo isso e o tumor ficou crescendo. E outro alerta assim, que eu quero dar, assim, eu fiz a PAF, a punção por aspiração por agulha fina, Deixa eu só contextualizar assim para eles. Você operou que dia? Quando que você operou? 2 de junho de 2018, Você há fez 2 antes da anos. PAF. Você fez antes da Fiz cirurgia. 1º de março de 2018. Tá. Tá. E eu fiz essa punção porque tem médicos que pedem, tem médicos que não pedem. Não dá para Sim. dizer aqui se é certo ou se é errado, porque eu sei que muitos médicos pedem isso para poder saber a dimensão da cirurgia, né? Sim. Mas o fato é que essa punção não deu muito certo para mim. Eu tive como é que eu digo, um episódio infeccioso que, meu, E é 30 atípico. É. horas depois eu tive me formou uma bola aqui em cima, outra aqui embaixo, aquilo ficou meio rosado. Eu não estava em casa porque eu tinha ido viajar com 2 amigas e a elas tenho muito a agradecer, a Ruth e a Zaeli, que graças a elas correram comigo para o médico de madrugada, quando eu acordei literalmente sem conseguir respirar. E a gente estava em Santa Maria, eu sei que
Em um dia e meio, eu fui 3 vezes para a emergência lá, tinha passado a noite, quando naquela madrugada, passei a noite toda, depois até as 9, 10 horas da manhã no hospital, elas ficaram comigo, porque realmente estava muito inchado, né? E o que deu? Adenoma pleomórfico. Então, quando uma pessoa faz essa punção aspirativa e o laudo anatomopatológico diz que é um adenoma pleomórfico, o que acontece? Muitas vezes o médico coloca a pessoa lá para o final da fila no SUS, né? Porque eu tenho tanta pena disso, sabe, do nosso sistema de saúde, que o médico tem que ficar escolhendo quem passar na frente, quem primeiro fazer a cirurgia. Aí, como deu adenoma pleomórfico, característico de adenoma pleomórfico, coloca a pessoa lá no final da fila. Gente, é tão grave quanto um maligno. É tão grave quanto, porque está toda a literatura dizendo que o adenoma pleomórfico pode malignizar com o tempo. Para alguns maligniza antes, para outros menos. A prova disso, que o meu laudo, quando fiz a cirurgia, não deu benigno, né? Primeiro, deu um maligno, assim, que um carcinoma hexadenoma, carcinoma cístico adenoide, pessoas não, um laudo que me deixou muitíssimo abalada. Mas aquela coisa, a gente ter fé em Deus, me fez dizer, não, eu quero revisão disso. Aí meu material foi mandado para São Paulo, não retornou dizendo que era benigno, né? Mas retornou dizendo que não tinha características suficientes para ser carcinoma hexadenoma pleomórfico, nem elementos suficientes para dizer que era carcinoma cístico adenoide. Mas havia células neoplásicas que não eram muito boas, né? Tipo, também, acho que chegou num estágio entre o benigno e o maligno, assim, malignizando já, né? Exatamente. E com isso aí eu optei em não fazer, por opção minha, não fazer a radioterapia que me foi indicada, né? Eu fui em radiologista, eu resolvi não fazer. Eu não tomei essa decisão assim sozinha, sem o apoio do meu cirurgião e o apoio de outro radiologista, que disse que daria para eu continuar fazendo acompanhamento sem a radioterapia. E eu pesei muitos prós e os contras, confesso para você que eu li tudo sobre radioterapia em cima de tumor de parótise, essas coisas todas. E a minha fé era, o meu cirurgião tirou esse troço inteiro, não preciso fazer, né? Eu sentia no meu coração que eu não precisava fazer essa radioterapia, né? E quando a gente segue o nosso coração, a gente tem uma tendência muito grande a acertar, gente, né? Quando a gente segue as linhas, quando você sente no fundo de você mesmo para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, segue aquilo, porque a tendência é maior de você acertar, né? Até teve uma médica amiga minha, Carmen, segue seu coração que você sempre acerta. Tomara que eu continue acertando, né? Enfim, esses são os sintomas, a PAF, essa coisa se deve fazer ou não deve fazer. Não dá para a gente questionar nenhum médico que faz ou que deixa de fazer. A gente sabe que tem médico que pede, tem médico que não pede, que de toda forma, mesmo que seja um adenoma, tem que ser tirado, e tem que ser tirado o quanto antes. Porque ele pode crescer, ele pode envolver nervo facial. O meu medo de ficar... primeiro medo que eu tinha da cirurgia era morrer nela, né? Tanto que quando eu acordei da cirurgia, eu coloquei a mão em mim, desse lado eu não sentia nada. Daí eu falei, não, vou ver por aqui se eu tô viva, né? E a minha alegria, lá estava morto. Aqui Então, mesmo. assim, gente, eu fiquei tão extasiada que eu peguei o telefone, o celular, e vou falar para ele, porque eu e meu marido, se aquieta, fica quieto, acabou de sair de uma cirurgia de horas, né? Ai, foi falar com o outro, daqui a pouco a carinha esmureceu, começou a doer tudo. Né, o pós-operatório dessa cirurgia, gente, não é brinquedo, não, né? Então, assim, Aí você logo depois operou e o seu pós-operatório? operei. O meu Foi pós-operatório, bom, assim, aquele pós-operatório complicado. eu acho, o que eu tenho para dizer assim, ó, que não tem como você furar uma canoa e não entrar água, né? Impossível, É, né? Então, você faz uma verdade. cirurgia dessa, com alguma coisa, alguma sequela, você vai ter, né? Então, eu vou falar de duas coisas. Primeiro, como foi esse pós-operatório? Gente, eu tive uma excelente cicatrização. A minha cicatrização surpreendia as pessoas, surpreendeu o próprio cirurgião, né? Tem uma razão para essa cicatrização ter sido tão boa.
eu já fazia sessões de ozonoterapia desde novembro de 2016 em razão do tumor de mama. E a ozonoterapia ajuda muito na cicatrização, ajuda tremendo, né? Quem não sabe sobre isso, procura no Google que vai encontrar. Eu tenho até, junto no canal da Vanessa, um vídeo que eu falo mais sobre ozonoterapia, não é tema hoje aqui, que o tema hoje é tumor, câncer de cabeça e pescoço, né? E foi surpreendente, tanto que não ficou marcas. Eu não foi retirada toda a minha parótida, foi tirada somente um médico fez uma transparótida, ele cortou a parótida no meio, afastou as partes e tirou aquele monstro lá do fundo. E tirou só um pouquinho da minha parótida, né? Por isso eu não tenho aquela... Às vezes a pessoa fica com aquela cavidade, que às vezes tem que fazer um enxerto, alguma coisa para recuperar a parte estética, né? Eu não tive isso. Foi difícil comer no começo, eu comi muita papinha, passei algumas semanas comendo papinha. Eu cansava muito para comer, eu tinha um cansaço inexplicável. Às vezes eu saía da sala para ir até o banheiro, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Era difícil sustentar um pouco a cabeça. Acho que tudo isso com o tempo que se fica de cirurgia, deve ficar um pouco fraca a parte muscular, né? Mas assim, em relação à cirurgia, eu confesso para você que o pós-cirurgia foi menos traumático que o pós-PAF para mim. Entende? Eu me senti muito mais segura o pós-cirurgia do que o pós-punção. Né? Mas ficaram algumas sequelas, é claro, né? Claro, raramente as pessoas têm síndrome da primeira mordida. Que tão raro é isso que eu tenho isso. Eu vou só parar aqui só para eles entenderem que existem sequelas temporárias e existem sequelas permanentes. Temporárias é aquelas que a gente já sabe, o seroma, né, a paralisia facial, enfim. E existem as permanentes, né? O que ela está falando, a síndrome da primeira mordida, infelizmente é uma permanente. Ela pode ir embora um dia? Pode, né? Porque tudo em parótida, a gente nem sabe o que acontece direito, então pode ir embora. Mas ela é uma coisa que tem muito pouco estudo sobre isso, tem muito pouca literatura sobre isso. Eu tive sequelas temporárias, claro. Pode contar aí. Eu não sentia essa parte labial aqui toda, a minha orelha, da metade para baixo, era totalmente morta, né? Então, assim, eu tinha alguns... Acho que está dando problema com o sinal, né, um pouco. A minha orelha tinha totalmente morta. Quando eu deitava, parecia que tinha uma pedra entre eu e o travesseiro. Quando eu consegui começar a deitar do lado, né? Mas eu tive a felicidade que com 45 dias a minha orelha começou a voltar. E eu sinto ela total. Eu estou podendo usar brinco de novo. Passei meses sem poder usar brinco. Você sente a pontinha da orelha, né? Sinto tudo. Sinto dor, sinto tudo. Eu me lembro que uns 60 dias... Ninguém quase sente essa ponta da orelha? Eu sei que uns 60 dias depois o cirurgião pegou e beliscou e eu, não acredito que você está sentindo essa orelha. Estou sentindo minha orelha sim, né? Se ajudou ou não, não sei. Eu sei que eu enchia todo dia de óleo ozonizado na minha orelha, né? E eu sinto a minha orelha. Não sei se foi isso que voltou logo, né? Menos de um ano eu estava praticamente sentindo toda a orelha, né? Depois ficou assim, aqui também era dormente, né? Então, podia beliscar. Não é exatamente a mesma sensação um lado do outro até hoje. Claro, foi cortado uma função de nervos aqui, mas eu sinto o braço, tudo. Só assim, se um mosquito me pica desse lado aqui, eu não sinto ele picando. E já aconteceu, tá picando, cara, não tô sentindo nada, não. Só senti depois, que eu tenho alergia, que inchava de quase fechar o olho, né? Quando um mosquito me pega é complicado. Então, essas sequelas temporárias quase todas de resolver. Eu levei um tempo para conseguir abrir mais a boca também, assim, abria pouquinho no começo, né? Até porque cano, mais mão de médico para empurrar tumor, imagino quanto que não foi invadida a minha boca. Não sei porque eu não vi nada, né? E aí ficaram as sequelas que são mais complicadas um pouco, né? Complicada assim porque eu tenho a síndrome da primeira mordida. O que é isso? Eu sempre falo que o meu jeito melhor de falar dessa síndrome é assim, ó, quando eu vou comer, aquele primeiro contato da comida com a boca, dá aquela repuxada, assim, dá uma queimada aqui assim em direção à orelha, ao ouvido, como se você tivesse colocado uma pimenta muito forte, ou um limão tremendamente azedo, que faz aquela coisa, ui, ui.
E é muito agudo e repentino. A coisa, pum, parece que te acende uma coisa. Eu já cheguei a jogar prato longe, pra você ter uma ideia. Mas não adiantou nada, porque eu perdi o prato, a comida e não tive que limpar a lambança, né? Não resolveu nada. Foi um momento de desabafo, assim, né? Hoje o meu jogo de prato tem um prato a menos. Mas não faz mal, vale a pena. Às vezes quando a gente tem que extravasar, porque não é uma coisinha mínima. Às vezes é fortíssimo isso. Aí se isso é permanente, não sei. Eu tive um tempo, em setembro do ano passado, de 2019, eu fui a fazer foto de aves no Amapá, que era um dos meus sonhos de 2018. Todos os meus sonhos daquele ano foram prorrogados. E por 10 dias eu passei sem nenhum sintoma de primeira mordida. Meu Deus, a dor foi embora. Não sei o que aconteceu, se foi o excesso de calor lá que ajudou. Eu só sei que eu voltei para casa, cheguei a passar mensagem para meus irmãos: olha, passou a minha dor da primeira mordida, não estou sentindo mais nada, podia comer, estava feliz da vida. Aí, mas no final do ano, eu fui para a Patagônia fazer foto de aves junto com o amigo Alejandro Olmos. E o que aconteceu com aquele frio? Ui, voltou com tudo. E isso está até agora. Agora no inverno é maior a dor, né? Mas no verão não passou. Assim, aliviou, mas não passou. Agora no inverno, eu tenho sentido agora com esses dias mais frios muito pior. Alguma relação com o calor e o frio, isso tem. Eu não tenho dúvida pela minha experiência. Não que eu tenha lido alguma coisa a respeito disso, né? Os Então, meses, né? assim, não sei dizer para você se isso algum dia vai passar. Como eu tive 10 dias sem num lugar, eu ainda tenho fé que, quem sabe, um dia passa, né? Só que Com agora eu certeza. começo a ter uma outra síndrome, da qual a Vanessa pode falar melhor, e ela começa a acontecer, né? Eu tenho muito calor, de repente me dá um aquecimento assim por esse lado, chega a molhar todo o meu cabelo, eu pingo, sabe? Isso no verão é muito pior. Só que agora começa de vez em quando com algum tipo de alimentação a ficar úmido aqui nessa região aqui assim. Isso aconteceu ainda segunda-feira. Eu fui comer tomate. Tomate não é tão ácido assim. E de repente umedeceu aqui do lado. Deu aquele queimor aqui assim. Não fica vermelha a minha face ainda, né? Não é toda a refeição. Eu acho que essa coisa de descer aqui umas 7, 8 vezes só até agora, Vanessa. Não foram muitas vezes, mas eu sei que isso é um começo, é um processo, né? Que às vezes depois começa a escorrer. A Vanessa escorre pelo rosto assim, e isso se chama síndrome de Frey, né? Então esse calor excessivo, esse suor na cabeça assim, tem me incomodado muito, muito mesmo. É uma sudorese diferente. Tipo, você nem tá com calor no resto do corpo e de repente aqui em cima tá pingando, né? No rosto todo. E isso é impressionante, é uma sensação terrível. Vontade que dá é de ficar morando na Antártida. Não sentir esse calor. Acho que eu vou morar lá com os pinguins para ser feliz. De preferência com pinguim de penacha amarela, que são lindos, né? Então, essas duas sequelas, assim, que eu tenho. Uma que já está acontecendo. Quando começou, assim, da primeira mordida, a pessoa pergunta, quando que começa isso, né? É, Eu acho que ela pode começar a qualquer momento, assim como a sim, síndrome de Frey. Ela costuma começar no primeiro ano, né? Para mim começou 2 anos depois, quase 2 anos exatamente. depois. Está começando. Exatamente. Estou evitando alimentos ácidos, alimentos cítricos, azedos, essas coisas, para tentar retardar o máximo possível. Porque a gente tem por experiência própria, né, Vanessa, que comer um monte de laranja, comer um monte de mexerica, essas coisas cítricas azedas só agravam, né? Sim. Então, assim, tem alguns paliativos, fazer botox, que depois tem que fazer de novo, de novo. Sinceramente, tá tão bom assim minha cara, tá tão bom. Não Eu quero também acho a mexer nisso, mesma eu coisa. prefiro. Vou ficar enxugando se for o caso, mas por hora eu não tenho vontade. Uhum. Me reservo o direito de mudar de ideia, tá? Mas por hora eu não tenho Exatamente. vontade nenhuma de fazer alguma coisa nesse sentido para mexer. Aquilo que tá bom, tá funcionando, tá tudo bem. Eu tenho a alegria de dizer para vocês que em fevereiro deste ano eu fiz ressonância de crânio, de face, de pescoço. Não há nenhum sinal de recidiva. Claro, ainda estou dentro de um período bem crítico de recidiva, porque infelizmente meu tumor ele invadiu a própria cápsula e isso me deixa em alto risco de recidiva.
tem medo disso? Mas é claro que eu tenho medo. Se eu dissesse pra você, não tenho medo, estou feliz da vida que não. Não, gente, eu tenho um medo profundo. Cada dia que eu acordo assim, me lembro disso, eu peço, meu Deus, que continue assim, que dê tudo certo. Que, né, eu não estou preparada para uma segunda cirurgia. A Vanessa já teve recidiva. Quantos anos depois, Vanessa? Quanto tempo Três depois teve anos, só que recidiva? não na 3 parótida, anos. foi uma outra glândula Não, salivar ele pode no voltar em lábio. qualquer. Ele pode realmente voltar em qualquer glândula salivar. A tendência é voltar no mesmo local, mas pode voltar em Sim, qualquer glândula salivar, pode voltar na tireoide, pode fazer metástase, pode tudo, né? Mas eu prefiro pensar que em mim não pode nada, e se Deus quiser, em todas as pessoas que estão passando por isso também não pode nada, né? Infelizmente, nós amém. estamos vendo colegas com recidiva, né, Vanessa? E recidivas graves. Nós estamos vivendo um momento de pandemia em razão do coronavírus, e isso é uma coisa que dói no coração de ver pessoas que fizeram a PAP e que deu que é adenoma pleomórfica, e que o troço está crescendo, que pode envolver nervos e é cada vez mais agravar a cirurgia, que estão dependendo de SUS para fazer a cirurgia e estão lá no final da fila para poder fazer essa cirurgia. Gente, me dói o coração de ver que isso acontece no nosso país. É urgente, tem que tirar o quanto antes. Quem não tem esse tipo de tumor não tem ideia da angústia que se vive, do estresse que se vive até fazer a cirurgia. Eu tive que aguardar alguns meses para poder fazer a cirurgia em razão do processo, do episódio infeccioso por causa da PAF. Não deu para fazer logo, porque como fez uma cirurgia em cima de uma inflamação. E aqueles meses já me agoniaram um monte. Imagina quem está esperando 3, 4 anos. E olha, então, a gente tem ouvido cada caso, né, Vanessa? A gente tem um grupo de WhatsApp, assim, que às vezes eu leio e eu chego a marejar meus olhos, porque a gente fica de mãos atadas, porque não tem o que a gente fazer. O que tem é quem está mais próximo dessas pessoas, ajudar essas pessoas de alguma forma, se não consegue pelo SUS, sei lá, a família precisa dar atenção. Graças a Deus eu Exato. tive, assim, muito apoio emocional da minha família. Eu tive irmão meu que saiu de Chapecó, veio para cá, vou aí te dar um UPA. Obrigado, Emílio, você foi fundamental. Fico emocionada de falar. Ai, não Mas minha chora não, que irmã senão eu vou veio. chorar. Chora não. Vai passar. Vou tomar uma aguinha. Isso, chora não, que senão chora não, pelo amor de Vai Deus. borrar Você já maquiagem, chorou mas não vendo pode. vocês, tá vendo vocês Tive não minha vai. irmã mais velha que saiu, largou tudo e veio aqui ficar comigo no pós-cirurgia. Uhum. Né? Não tem preço essas coisas, gente. É, não tem mesmo. Um irmão, uma irmã. Eu não tenho pai e mãe, mas eu tenho irmãos fantásticos, né? Que estiveram aqui, que vieram jogar carta comigo, veio, me Graças atendeu. a A minha irmã ficou aqui comigo, acho que quase 3 semanas, porque no começo tudo é muito difícil pra gente, né? É muito importante. Eu tive apoio de amigos. Meu, sem palavras para dizer muito obrigada, Fernanda Fernandes, de Brasília. Você estava aqui na minha casa quando eu saí para fazer a ressonância de crânio. Tinha aqui em casa um técnico consertando o ar-condicionado e eu tive que deixar minha visita cuidando do técnico porque eu tinha que fazer essa ressonância. E quando eu voltei, eu falei para ela, Fernanda, pô, tô preocupado, tô com a pulga atrás da orelha. O cara falou, perguntou para mim se eu engasgo e eu engasgo, né? E depois ela ficou, e aí, já saiu o resultado? E quando saiu, e aí, o que você vai fazer? Acho que nós estamos com problema de sinal de novo. E ela foi fundamental porque ela passava a mão no telefone, ela ligava para mim, ela mandava mensagem. Nos meus momentos mais críticos, Fernanda esteve presente o tempo todo via telefone, porque não tinha, claro, como ela ficar aqui. Muito obrigada, Fernanda Fernandes, a nossa querida Fernandex, do mundo dos passarinheiros, né? Eu tenho muitíssimo a agradecer a Maria Albers, que acho que até que ela está online aqui, que também pegava o telefone. Carmen, como você está, minha amiga? Então teve pessoas assim, teve um mundo de gente no Facebook que eu sei que rezaram por mim, que juntaram grupos para orar por mim, pela minha oração, para que desse tudo certo, para minha cirurgia. Foi fundamental esse apoio dos amigos. Eu tive amigos que eu encontrei depois, exemplo do Nelson Cabral, exemplo da Suzana Copede, que são amigos de passarinheiro, que me abraçaram forte, que bom que tu está bem. Que não puderam estar comigo porque moram longe, mas na primeira oportunidade, quando estava junto, deu para sentir que realmente
torceram muito pela minha vitória. Torceram muito pela superação. Tenho muito a agradecer ao Sérgio Beckenrock. Eu me lembro que eu postei uma imagem que eu tinha feito uma foto da praia, do mar, na beira-mar, que mora em Florianópolis, né? E não sei o que aquela imagem colocou no coração dele, que ele pegou e ligou. Olha, amanhã de manhã eu tô saindo, isso antes da cirurgia, eu esperando para poder fazer. Amanhã de manhã eu tô indo pro mar fazer fotografia. Vamos embora, que eu tô sentindo que você não tá bem. Eu não tinha falado nada para ele. Então, pessoas assim mais chegadas foram fundamentais nesse processo. E o que eu digo assim, ó, você que está perto, uma pessoa que tem um tumor, tem uma coisa, esse apoio é fundamental. Tenho muito a agradecer ao Gelson Fernandes, que é um amigo também passarinheiro, que ele saiu lá de Campos Novos, veio para Florianópolis e veio me visitar no pós-cirurgia. Entende? As pessoas hoje não se visitam muito quando alguém está doente. Antigamente, quando alguém ficava doente, eu até enchia a casa até demais de visita. Ah, porque eu vou incomodar, porque eu posso estar gripado, eu não queria ir aí porque vai que eu passo uma gripe, um resfriado para você. Gente, é tão importante às vezes uma visita, gente. Como me fez falta muitas tardes que eu passei completamente sozinha, né? Isso já um mês depois, porque levou 30 dias para eu saber do resultado da biópsia que dizia que eu tinha um tumor maligno, né? E aí caiu o chão. Eu mandei para revisão, eu fui para São Paulo, eu corri atrás. Olha, não foi fácil, gente. Não foi fácil. Não sei Eu às acho vezes onde é que eu arrumei força para conseguir seguir com isso, mas a gente precisa sim. não acreditar no primeiro laudo. Se você tem fé em Deus, né, Uhum. vai atrás que alguma coisa pode mudar. Exatamente. Eu acho que, eu sempre falo, né? Eu acho que todo esse trabalho que eu faço é porque eu não tive ninguém. E para mim foi, eu acho que uma das piores coisas que aconteceu foi não ter ninguém, não saber exatamente o que, que eu tinha. Foi uma solidão assim, escuro total, assim, e eu sofri muito sozinha, porque as coisas aconteciam e eu não sabia por quê, né? E aí eu perguntava para o meu médico, olha, não é normal, lá, mas eu não tinha quem, né? E aí eu conversava com amigos próximos e ninguém sabia o que era isso, então ninguém dava importância. Então, assim, é importante isso que você falou, porque às vezes o ser humano, ele, quando ele não tem algo, ou então quando ele não sabe de algo, a nossa tendência é não dar importância, né? É não ligar, É é largar para ignorar. lá. Exatamente, é não ligar. Mas, gente, é tão importante vocês que estão próximos às pessoas que passam por isso ficarem próximos a ela, dar esse apoio, porque isso faz um bem de dentro para fora, né? E toda a condição que a gente passa, não só a condição psicológica, mas até a mesma física, né? É muito traumático, né? E, enfim, então esse apoio ele é fundamental. Olha, Carmen, eu acho que a gente vai ter que encerrar um rápido final aqui, porque eu acho que está travando, porque o Instagram já está falando assim, olha, dá uma segurada, já é para dar tchau. É por isso que ele está travando, porque É a gente já está verdade. 40 Mas o minutos, bom que a gente de prevenção de câncer de cabeça e pescoço, é muito importante a gente falar disso, tá? Então, o meu recado final, preste atenção em você mesmo, preste atenção nas pessoas ao seu redor que possam ter algum tipo de sintoma diferente nessa região de cabeça, por exemplo. Claro, em outro lugar também. Mas tumor de parótida é uma coisa muito rara, é muito difícil de acontecer, mas ela tem acontecido e eu acho que está acontecendo até bastante. Não sei se é porque a gente está no grupo, mas a gente está vendo que está tendo muitas pessoas no Brasil com problema, né? E tem umas que vêm com problemas sérios, muito graves, que tem que sacrificar nervo facial, essas coisas todas. Graças a Deus, Vanessa, somos duas pessoas, assim como muitas outras, abençoadas, porque conseguimos tirar o tumor, porque estamos tecnicamente bem e assim esperamos ficar. Então, assim, quer desejar saúde para todo mundo. Nesse momento de pandemia, hora de ficar em casa. Mas se você tem um tumor, se ele deu adenoma pneumónico e você está lá esperando a cirurgia, insista, não deixa o troço ficar pior do que já é. Tá? De alguma forma, alguém precisa ajudar para que tu consiga fazer a cirurgia o quanto antes. Não dá para deixar para amanhã, não. Não dá para ficar no final da fila, não. Esse troço pode crescer, ele continua crescendo
e é preciso o apoio de médicos, de cirurgiões, de pessoas que trabalham na Secretaria de Saúde, para que encaminhe essas pessoas o quanto antes com a cirurgia. Quanto menor você tirar isso, menos sequelas, né? O meu tumor era um limão, tinha quase 5 centímetros, gente. Isso não é moleza. Então, esse é o recado que eu tenho para dar. Prestar atenção nos sintomas das pessoas, né? Em você mesmo, relatar para o médico, se ele não falar muito, vai para outro, até que alguém te dê a devida importância. Alguém diga, pô, o que tá acontecendo aqui? Vamos investigar. É necessário investigar. Graças a Deus, nós vivemos numa época de informática que nós temos muitos tipos de exames, né? Ultrassom, ressonância, eu acho que para esse tipo de situação, a ressonância é o melhor que a gente tem a fazer. Se for possível fazer uma ressonância, faz uma ressonância, que ela te dá uma dimensão maior de ter ou não. Se fizer uma ressonância, não tem nada, ótimo, gente. Mas se tiver, vai poder tirar em tempo. É isso que eu desejo para todas as pessoas que têm um tumor na glândula salivar, que têm um tumor na tireoide, que têm tumor nessa parte toda de pescoço e cabeça. Quanto antes resolver, melhor para você, melhor para o médico que tem que fazer a cirurgia, porque a cirurgia não é moleza nem para o médico, gente. É uma cirurgia delicada, complicada. Todo mundo pensa que é uma coisinha de nada, mas é um corte que vai daqui, vem para trás. A meu foi até a metade do pescoço, porque tinha que abrir um espaço maiorzinho para poder tirar, né? Então, assim, quanto mais tempo ficar, pior é para tirar. Quanto mais tempo ficar, o risco de envolver nervo facial é muito grande, né? E quando envolve o nervo facial, as sequelas são muito complicadas, né? Então, a todos que já fizeram a cirurgia, que fizeram há pouco tempo, há mais tempo, que eu desejo uma recuperação, que eu desejo que fiquem sem sequelas, e aqueles que ainda vão passar pela cirurgia, a gente lá no grupo que a gente tem, a Vanessa pode passar o link do grupo e adicionar as pessoas que queiram falar sobre isso, que queiram saber mais sobre isso, para falar com quem já teve. Não vou abandonar esse grupo, não. De vez em quando alguém diz, ó, sai desse grupo que se estressa, não vou sair, não, porque eu sinto que é uma obrigação de passar alguma informação para as outras pessoas. Um grande abraço, obrigado por todos que estiveram aqui assistindo, obrigada a Vanessa, essa guerreira aí que está aí já há 11 anos, né, Vanessa? Que já fez a primeira cirurgia. E que está sempre ajudando as pessoas e que põe a cara para bater e convida a gente para fazer vídeo, para ajudar. Estou aqui sempre para o que se precisar. Estou aqui sempre para qualquer pessoa precisar. Um grande abraço a todos. Gente, eu vou encerrar por aqui, porque como vocês já devem ter percebido, tá travando bastante, é porque o Instagram tá tentando bloquear de todas as formas, mas eu queria agradecer a Carmen. Eu não tenho nem palavra para agradecer a Carmen, que tudo que eu peço para ela, eu já falei no começo do vídeo, antes de você entrar, que você sempre muito... eu sempre agradeço muito quem fica, permanece no grupo, porque quem tá lá no grupo é só para ajudar. Quem já passou pela cirurgia, tá lá só para ajudar. E você sempre muito ponderada, você sempre muito solícita, todo mundo que entra, você sempre muito carinhosa com todas as pessoas que entram, sabe? As pessoas me chamam no privado e falam, gente, aquela Carmen não existe, enfim. Então eu só tenho que agradecer a você por você permanecer no grupo, agradecer pelos vídeos que eu encho o seu saco para você fazer, você vai lá, faz para mim, e aí eu disponibilizo lá no canal para ajudar mais gente ainda, né? Agradecer por você embarcar sempre nas minhas bobagens, assim, e sempre que eu preciso de qualquer coisa, você sempre tá muito... Não é bobagem não, gente, é assunto sério, muito sério. É assunto sério. É verdade. Né? Infelizmente, assim, coisas tristes, mas é sério. Né? Mas eu tô aqui sempre para ajudar. Né? Vamos nessa. Bye, bye. Tchau, gente. Vou deixar lá em salva, tá? Tchau.